Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar o nosso 11º vídeo do canal e o assunto do vídeo é Blind SQL Injection. Esse vídeo tem um grau de complexidade um pouco maior, vai ser um pouco mais demorado, mas é muito interessante esse assunto, é muito importante de aprender. É umas técnicas diferentes que a gente viu nos outros vídeos. E se você está gostando dessa série de vídeos, se tu está aprendendo alguma coisa, deixe seu like. Mas se você é novo por aqui, deixa seu like só no final do vídeo, se você aprender alguma coisa, se você acha que esse vídeo foi útil. Então, se você não conhece o canal, deixa só no final. Precisa deixar agora não. Mas se tu já conhece, deixa aí o like. Beleza? Vamos começar o vídeo agora, tá? Lendo o enunciado, o que que o laboratório quer? Ele está falando que é Blind SQL Injection, ou seja, é um SQL Injection cego, que ele não vai retornar mensagens de erro, mas ele vai retornar respostas condicionais, certo? Então, ele vai dar algumas informações aí no laboratório. Vamos ver o que ele vai falar. Ele está falando que os resultados do SQL Query, né, da query que a gente fizer de SQL, não vão ser retornados na aplicação. Porém, a aplicação ele vai mostrar um welcome back, que é bem-vindo de volta, quando a query de SQL retornar qualquer linha. Então, se a query de SQL der certo, ou se a query de SQL retornar algum dado, ele vai mostrar welcome back. E se der erro, não retornar nada, essa mensagem não vai aparecer na página, tá? Então, esse é um indicativo para a gente saber, tipo, opa, então determinado usuário existe, então vai aparecer o welcome back. Não existe, não vai aparecer. Só explicando mais ou menos a lógica de como a gente vai trabalhar aqui, tá? E aí que ele está dizendo o quê? Que o banco de dados vai ter uma tabela chamada usuários e colunas dessa tabela, uma coluna chamada username e outra chamada password. E aí ele está falando que a gente precisa achar a senha do administrator, beleza? E aqui ele dá uma diquinha, que a gente pode assumir que a senha só tem números e letras minúsculas. Então isso daí vai ser importante para a gente fazer essa exploração. Então vamos acessar o laboratório, tá? Eu já preparei aqui uma documentaçãozinha só para a gente seguir, já com os testes que a gente vai fazer, para ficar bem claro, certo? Vamos ver aqui. Deixa eu só carregar o laboratório. E para esse laboratório, pessoal, vamos usar o Burp Suite, tá? Porque a gente vai fazer muitas queries. Então a gente vai usar o Burp Suite e o Firefox, beleza? Então vamos ao vídeo. Eu vou colocar aqui o laboratório no Firefox. O Burp Suite já está comunicando com ele, tá? Ah, e eu esqueci de mencionar. A vulnerabilidade, segundo o laboratório, está no cookie, certo? Ele está falando aqui, ó. A aplicação utiliza um tracking cookie para analytics, ou seja, para questão de coleta de dados. E aí, a vulnerabilidade está aqui. Então, tem uma query no banco de dados que utiliza o cookie, e aí esse cookie ele é jogado em uma query de SQL, e a vulnerabilidade está no cookie. Então, vamos dar uma olhada lá no laboratório, beleza? Vamos dar um F5 aqui, ó. Vou pegar aqui a página inicial, o barra, e vamos dar uma olhada aqui no cookie. Deixa eu ver aqui se já tem cookie. Ó, aqui tem o cookie, tracking ID, que é o cookiezinho de rastreamento, e a vulnerabilidade está nessa parte aqui do cookie, tá? E esse session aqui a gente pode ignorar. A vulnerabilidade está aqui, cookie tracking ID. Vamos jogar lá no repeater, porque assim a gente vai conseguir fazer várias alterações simultâneas aqui, certo? Então vamos brincar aqui no Burp Suite. Se eu jogar aqui aspas simples, que é a que faz o teste de SQL Injection, né, uma das formas, e mandar, vamos ver o que, que ele dá. Ele dá um OK. Só que, como a aplicação não vai retornar um erro 500, né, é um blind SQL, é um SQL Injection cego, então ele vai dar OK, e a única diferença que ele vai mostrar é o Welcome Back. Vamos procurar pelo Welcome Back. Welcome Back. Aqui embaixo a gente colocou welcome back para ele procurar na resposta e não deu nenhum match. Ou seja, não retornou welcome back. Deixa eu tirar aqui então o aspas simples para ver se ele vai retornar alguma coisa. Ó, aqui ele já ficou amarelo, deu um welcome back. Vamos ver. Ó, ele retornou welcome back. Ou seja, quando a query de SQL dá certo, ele retorna. E quando não dá certo, não retorna. Beleza? Então vamos começar aqui a brincadeira. Eu anotei aqui as queries que a gente vai utilizar, certo? E aí, vamos lá. O primeiro teste, certo? O primeiro teste que a gente vai fazer é o de payload verdadeiro. Então, lembrando, a gente vai colocar aspas simples e 1 é igual a 1. É verdadeiro porque 1 é igual a 1 mesmo, tá? Sem mistério. Então vamos jogar aqui, ó, no tracking cookie.
Pá, 1 é igual a 1. Ele voltou o welcome back. Mas se eu quiser botar aqui 1 é igual a 2, será que vai? Ele não volta o welcome back. Por quê? Porque, obviamente, 1 não é igual a 2. Beleza? Vamos para o próximo teste. Então, payload falso não deve retornar o welcome back, é 1 igual a 2. 1 igual a 2 não deve retornar mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar agora essa query aqui. O que a gente está fazendo? A gente vai pedir para ele selecionar a string A da tabela usuários. A string A é só uma string, ela não é algo que existe na tabela usuários. A gente vai selecionar a string A e limit 1. O que é limit 1? Esse limit 1 aqui, ele vai restringir o resultado da query para uma linha só. E garante que a query não vai travar ou trazer um resultado gigante. Tá? Então, para que vai servir essa query aqui? É só para dizer que A é igual a A. Basicamente isso. E aí, se existir uma tabela de usuários, ele vai retornar positivo, vai retornar o welcome back. Se não existir essa tabela de usuários, users, ele não vai retornar nada. Então vamos fazer um teste, tá? Primeiro vamos colocar uma tabela falsa, só para ficar claro, certo? Então, vamos jogar aqui esse payload, certo? And select A from users limit 1 igual a. Vamos colocar aqui, em vez de a tabela users, vamos colocar a tabela users A maiúsculo, vamos ver. Não deve retornar, certo? Ó, o welcome back não funcionou, porque não existe nenhuma tabela chamada users A. Mas se eu apagar esse A e jogar users, opa, ele já mudou a resposta da aplicação. Ou seja, através do comportamento da aplicação, a gente pode inferir que existe uma tabela de usuários lá. Entendeu? A gente colocou aqui A igual a A, contando que a gente tire A da tabela users. Só que se a gente colocar uma tabela falsa, ela não vai retornar nada. Então, beleza. Primeira etapa funcionou. A gente viu que existe uma tabela de users lá dentro, certo? E aqui eu coloquei o mesmo exemplo. Eu tinha colocado a tabela Paulo. Como não existe a tabela Paulo, não vai funcionar, certo? Foi o exemplo de users A que eu botei lá, mesma coisa. Próximo passo é verificar se existe um usuário chamado administrator. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem parecida com a query anterior, certo? Confirma se o usuário existe o usuário administrator. Então, a gente vai colocar selecione A da tabela users, onde o username vai ser administrator, certo? E vai seguir a mesma lógica. Se a gente colocar um usuário inexistente aqui, não deveria, não deve e não vai retornar o welcome back. Mas com um usuário real, ele vai voltar um welcome back significando positivo, significando que retornou alguma coisa. Então vamos voltar para a aplicação, vamos voltar para o Burp Suite, certo? Então vamos colar aqui, ó, exatamente no tracking ID. Então vou colar aqui, ó, and select A from users where username administrator. Vamos colocar primeiro um usuário inexistente. Vou jogar aqui o número 1, administrator 1. Não retornou nada. Vamos só dar uma olhada como é que fica, como é que fica essa requisição que não deu certo, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui a diferença. Aqui, ele retorna o welcome back porque a gente fez alguma coisa ali que retornou uma informação do banco de dados. Aqui, como a aplicação, né, como o banco de dados não retornou nada, então não apareceu o welcome back, certo? Agora vamos colocar aqui um usuário real. Vamos analisar aqui no Burp Suite de novo, foco no lado esquerdo. Vamos remover esse número 1 e vamos colocar um usuário administrator que o laboratório já disse que existe. Enviando esse payload com o usuário existente, a gente pode verificar que o welcome back apareceu, portanto, o usuário administrator existe, certo? É um usuário existente. Então, a gente está inferindo através do comportamento da aplicação, beleza? Então, já vimos que esse usuário existe. E agora, o que a gente precisa fazer? Agora chegou a hora da maracutaia. A gente vai precisar confirmar quantos caracteres tem a senha do administrator. A brincadeira vai começar agora. A gente vai configurar o burp intruder para fazer como se fosse uma força bruta para descobrir o tamanho da senha. Então, como é que funciona esse payload aqui? Deixa eu ver se dá para ampliar. Deu para ampliar. Vamos lá, traduzindo esse payload. Select A, que é a mesma ideia, é só uma jogada para a gente falar com a aplicação, falar com o banco de dados que é verdadeiro. Selecione A, que é igual a A, só isso. Mas a gente vai selecionar o A da tabela users, onde username é administrator e o length
né, o tamanho da senha é igual a 1. Se o tamanho da senha for igual a 1 de verdade, ele vai retornar um welcome back. Se ele não retornar o welcome back, então significa que a senha não é igual a 1. O tamanho da senha não é igual a 1. E o que a gente vai fazer para descobrir o tamanho da senha? A gente vai ficar trocando esse número aqui diversas vezes, né? Até chegar no número do tamanho da senha. E assim a gente vai descobrir o tamanho dessa senha para poder depois descobrir qual que é a senha. Então vamos retornar para o burp switch, certo? Acho que eu vou até ampliar ele aqui. Não vou ampliar ele não, vou deixar ele assim mesmo. Agora a gente vai colar o payload aqui no lado, ó. Cookie Tracking ID. Cola o payload aqui, ó. E aí o que acontece? A gente não vai usar agora o repeater. Por quê? Porque a gente vai precisar ficar mudando isso aqui várias vezes, certo? A gente vai precisar mudar isso aqui várias vezes. E mudar na mão vai dar muito trabalho. Então o ideal é a gente usar o intruder, porque ele vai fazer um brute force. A gente vai colocar ele para tentar vários números diferentes aqui até chegar no número real. Mas só para mostrar para vocês. Se a senha tiver o tamanho 1, ele vai dar welcome back. Se não, não vai aparecer o welcome back. Ó, não deu welcome back. Então vamos fazer o seguinte: clicar com o botão direito, mandar para o intruder, e o intruder, aqui a gente vai configurar ele para fazer um ataque de força bruta, certo? Então a gente vai selecionar só o número 1zinho aqui, ó, que esse número 1 aqui vai representar o tamanho da senha. A gente clica em add, que ele vai adicionar esse símbolo aqui, representando que isso aqui vai ser a variável que a gente vai atacar. Em payloads, a gente vai configurar a lista de números, numbers, e aí vamos colocar um número aqui que a gente quer saber. Ah, se a senha tiver 30 caracteres, né? Vamos ver aqui que se a senha tiver 30 caracteres, vamos colocar ele para chutar de 1 a 30 para a gente ver quantos caracteres tem. E aí, um adicional, né? A gente vai configurar o burp switch também para ele informar para a gente quando o welcome back vai aparecer. Porque é a única coisa que a gente tem para ter certeza que funcionou. Então, quando a senha, né, quando a gente acertar o tamanho da senha, o burp switch vai avisar para a gente, olha, o welcome back apareceu aqui nessa requisição. Então significa que a gente acertou ali o tamanho da senha, certo? Então vamos limpar essas letras aqui, essas strings, e vamos colocar aqui welcome back. Beleza? Vou adicionar aqui e aí ele vai dar um grep. Um grep no Linux, para quem não sabe, ele vai dar um match, ele vai achar a string que a gente informar aqui. Então a gente colocou welcome back, toda vez que aparecer ele vai informar para a gente. Tendo o intruder configurado, vamos começar o ataque. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E aí ele vai estar fazendo lá, tá testando número a número. Opa, o welcome back apareceu aqui, ó. O welcome back apareceu no 20. Então significa que em 20 caracteres, né? Quando a gente chutou que a senha tem 20 caracteres, apareceu o welcome back. Então a senha tem 20 caracteres. Só para vocês olharem aqui a requisição, ó. Vocês verem aqui, ó. Password igual a 20, nessa requisição de 20. Se a gente for no 21, ele vai estar chutando 21. E não apareceu o welcome back em nenhum deles, apenas no 20. Beleza? Então a gente já tem aqui, ó, que a senha tem um comprimento de 20 caracteres. Então essa informação é importante. Vamos colocar aqui o 20zinho só para a gente ter de certeza, beleza? E agora chegou a parte mais demorada do vídeo. Por quê? Porque agora a gente vai chutar caractere por caractere qual que é a letra ou o número que está ali na senha. Então, a senha tem 20 caracteres, a gente vai fazer uma força bruta para identificar caractere por caractere qual que está ali. Então, a gente vai selecionar a primeira posição, a primeira letra ou número da senha e vai tentar de A a Z e de 0 a 9. E a mesma coisa a gente vai fazer para a segunda, para a terceira, até chegar no 20. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma função do SQL chamada substring. Substring é como se a gente estivesse escolhendo, como se a gente estivesse extraindo um único caractere. Então, esse primeiro aqui, ó, vamos lá, recapitulando. A gente vai selecionar um único caractere do password, certo? Da coluna password, onde esse primeiro 1 aqui vai representar a posição. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o 15º caractere da senha, eu vou jogar um 15 aqui, certo? Eu quero saber qual que é o 2, então eu vou jogar o 2 aqui. A segunda posição, a segunda letra ou número da senha, certo? E esse segundo número aqui, esse segundo número 1, é quantos caracteres
a gente vai querer extrair, mas a gente sempre vai querer tirar de um em um. Primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, até chegar no 20. Onde username é administrator. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está adivinhando, caractere por caractere, a senha do usuário administrator. Beleza? Eu espero que esteja claro para vocês, pessoal. Qualquer coisa, manda aí no LinkedIn ou nos comentários, certo? Então, vamos lá. Vamos jogar esse payload aqui lá no intruder, de novo, certo? Porque é nele que a gente vai fazer esse ataque. Então, eu vou pegar aqui, selecionar esse cookie e jogar aqui. E o pulo do gato vai ser alterar esse número, essa letra daqui, certo? Essa aqui que vai ser a letra. Por quê? Porque é aqui que a gente vai colocar a variável da senha. Então, aqui que a gente vai colocar de A a Z e 0 a 9. Porque eu não sei se vocês lembram no começo do laboratório. O laboratório já informa que a senha só tem letras, minúsculas e números. Então, a gente vai criar uma word list, né? Uma lista só com letras minúsculas e números, e vai mandar o intruder chutar. E quando aparecer o welcome back, é aí que a gente vai saber que essa letra existe naquela posição, e aí a gente vai construindo a nossa senha, beleza? Então, para fazer essa word list, como o meu Burp Suite ele é o community, ele não tem a opção aqui, ó, de eu colocar, por exemplo, as listinhas já prontas dele de A a Z e 0 a 9. Quando você tem o Burp Suite Pro, o comprado, você clica aqui, ele já tem essa lista pronta. Então, o que que eu fiz? O nosso senhor e salvador ChatGPT, eu coloquei aqui, ó, crie uma word list de A a Z e 0 a 9, e ele criou para mim uma playlist, ó, uma word list de A a Z 0 a 9. Só copiei aqui, ó, saí aqui e coloquei no nosso intruder. E aí ele vai testar caractere por caractere. Então, vamos fazer aqui essa primeira e vamos começar o ataque. Se ele retornar o welcome back, que a gente já configurou aqui, a gente acertou o caractere da senha. Vamos ver, vamos ver. Opa! Então ele trouxe o welcome back na letra D. Então significa que a primeira letra, o primeiro caractere da senha é a letra D. Ó, letra D, primeiro caractere da senha. Então a gente volta lá no nosso Notion aqui e joga a letra D. E assim a gente vai construindo a senha. Eu vou fazer os primeiros aqui em vídeo, né, falando, mas depois eu vou acelerar para o vídeo não ficar tão longo assim, porque senão vai demorar 40 minutos o vídeo, tá? Vamos voltar aqui para a aplicação. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai apenas alterar a posição. A gente já descobriu a primeira posição, o primeiro caractere. Agora a gente vai jogar o número 2, porque a gente quer descobrir o segundo caractere, a segunda parte da senha. A posição de número 2. Opa, letra E. Já apareceu o welcome back aqui pra gente. Então a gente volta lá no nosso Notion e joga aqui letra E. Vamos voltar para o Burp Switch. Aqui a gente joga o número 3, começa o ataque. Vamos ver aqui, ó, qual que foi? Letra M, vamos para o Notion. Colocar a letra M. Vamos voltar para o nosso Burp Switch. E aí a gente fecha esse aqui. Posição de número 4, já que já temos a 3. Comece o ataque. Opa, já achou. Letra H. Vamos colocar aqui, letra H. Vamos fechar aqui aquela aba do ataque. E aí a gente vai fazendo isso até a posição de número 20, que é o total de caracteres que a gente tem nessa senha, tá, pessoal? Eu vou acelerar o vídeo aqui e vou fazendo esse processo. Pessoal, finalizando agora, estamos no 19, beleza?
Últimos caracteres. Espero que eu não tenha errado nada, porque se errar por desatenção, você vai ter que fazer tudo de novo, ou pelo menos acertar algumas posições ali. Então, tô no 19, letra E. Vamos agora para o 20, que é o final. Espero muito ter acertado, tá? Senão eu vou ter que ajeitar ao vivo, na verdade, ao vivo na gravação, mas eu não vou regravar para refazer. Vou mostrar, caso tenha errado, né? Espero ter acertado. Estamos no caractere 20 aí, ó, que não apareceu, olha que legal. Ah, apareceu, 8, ainda bem. Vamos ver se a senha é essa, tá? Vou copiar aqui, vamos ao laboratório e agora é hora de cruzar os dedos, espero não ter errado nada. Vamos para a conta, certo? Administrator e jogar a senha aqui que eu copiei, que a gente conseguiu através do SQL Injection. Copiei, cruzar os dedos e deu certo, pessoal. Oh, que coisa boa, feliz. Então, pessoal, só recapitulando, o que que a gente fez? A gente viu que a aplicação não retorna erros, ela retorna apenas um welcome back. E aí a gente foi brincando com esse welcome back até descobrir que existe um usuário administrator. Depois a gente foi utilizando o query de SQL para descobrir o tamanho da senha. E depois, utilizando queries de SQL, a gente foi descobrindo caractere por caractere até chegar na senha do administrator, tá? Lembrando que quando você rodar esse laboratório para você, a senha não vai ser essa, tá? Então não adianta copiar, você vai ter que fazer do zero aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu um certo trabalhinho, mas deixe seu like aí se você gostou, se esse vídeo foi útil para você. Pode dar um feedback aí nos comentários ou também pode chamar no LinkedIn, que com certeza eu vou te responder por lá. Beleza? Abração, pessoal. Até o próximo vídeo.